Olá, meu nome é Cláudio Braga, estou aqui a convite do professor Léo Lima, a quem eu agradeço bastante, para dar algumas dicas nessa reta final, ou seja, é um vídeo curto, é um vídeo com alguns pontos selecionados a respeito de legislação municipal de São Paulo, a lei orgânica do município e algumas leis e decretos municipais. Eu agradeço desde já o convite, infelizmente não posso participar do aulão da sexta-feira, mas deixo aqui gravado, eu acho que pode vir a ajudar as pessoas que estão se preparando. Tem que ser alguma coisa rápida, porque nós temos pouco tempo, a partir de agora a gente trabalha com a memória de curto prazo, é, estudar agora para lembrar no domingo, nem que seja esquecido na segunda. Então, por isso a gente tenta falar de alguns pontos e que possivelmente podem cair na prova. Iniciando com a Lei Orgânica do Município de São Paulo, um assunto muito importante é o poder legislativo. O poder legislativo em São Paulo, pela lei orgânica, 55 vereadores eleitos. Claro, porque a Constituição estabelece limites do número de vereadores por faixas populacionais e o limite máximo estabelecido na Constituição é de 55 vereadores na Câmara Municipal. E o município de São Paulo, evidentemente, é o maior município do Brasil, então ele fica no teto, tem, portanto, 55 vereadores, né? Tem competências, a gente sempre indica que alguns artigos podem ser lidos na véspera do exame, tem um aspecto mais de decoreba e tal. Dois aqui que eu já digo importantes da lei orgânica, artigo 13 e 14, competências da Câmara Municipal. As do artigo 13 são aquelas que dependem de sanção do prefeito, ou seja, aquelas que, uma vez aprovadas, vão à sanção do prefeito e se sancionadas, viram leis, né? Leis. Com sanção do prefeito, portanto. E no artigo 14 estão as matérias que não dependem de sanção do prefeito. São aquelas que são decididas internamente pelo município. Aqui nós temos matérias que são disciplinadas por decretos legislativos ou resoluções, né? Ainda sobre o poder legislativo, é importante lembrar o conceito da mesa. O que é a mesa? A mesa é o órgão diretivo da Câmara Municipal, pratica atos de direção, administração e execução das deliberações do plenário. Ela é um órgão administrativo, né? Como são escolhidos os membros da mesa? Imediatamente após a posse, os vereadores se reúnem sob a presidência do mais idoso. Foi o critério que a lei orgânica do município estabeleceu, porque não tem um presidente, ele vai ser justamente eleito, né, junto com a mesa. E havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, eles elegem os componentes da mesa que ficam imediatamente empossados no dia da posse, que a gente sabe que é 1º de janeiro, né? Para isso no primeiro ano do mandato, né? A partir do segundo ano do mandato, da segunda sessão legislativa, a eleição a renovação da mesa, que tem mandato de um ano, se realiza no dia 15 de dezembro, mas a posse fica para o dia 1º de janeiro. É eleito com uma certa antecedência. Só no primeiro ano da legislatura é o período de 4 anos de mandato. Só no primeiro ano da legislatura que existe essa eleição logo no dia e imposta no mesmo dia. Claro, para que não haja vácuo, tem que ter uma mesa representando a Câmara. O mandato é de um ano, permitidas pela lei orgânica, atenção aqui, 2 reeleições para o mesmo cargo. Eu peço atenção porque a lei orgânica fala em 2 reeleições subsequentes. Só que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, e é muito recente mesmo, numa ADI, em relação à Assembleia Legislativa de Roraima, que só é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao cargo da mesa diretora. Então isso entendemos que vai ter repercussão, ainda não está, vocês não encontram isso no texto da lei orgânica, então prestem muita atenção, é uma prova de primeira fase, às vezes pode cair nos termos da lei orgânica do município de São Paulo, aí são 2 reconduções, mas saibam e que tem essa questão da limitação decidida pelo Supremo Tribunal Federal. E como que se destitui um membro da mesa, que é algo extremo, algo radical, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. É uma das hipóteses, a gente vai ver os quórums de 2/3, é o quórum mais alto para destituir um membro da mesa quando ele for negligente ou omisso no desempenho das suas atribuições, e aí tem que se eleger um outro vereador para completar aquele mandato, só para o restante do mandato.
E as sessões legislativas da Câmara, a Câmara se reúne anualmente na sua sede, entre 1º de fevereiro e 30 de junho, 1º de agosto e 15 de dezembro, nos termos do artigo 29 da Lei Orgânica, né? A sessão legislativa ordinária não é interrompida sem aprovação dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias, no caso do primeiro semestre, e do orçamento, no caso do segundo semestre. A Câmara se reúne em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes. As extraordinárias são convocadas na forma regimental, né, em sessão ou fora dela, e tem que haver comunicação pessoal e escrita aos vereadores com pelo menos 24 horas de antecedência, né? As extraordinárias e as solenes não podem ser remuneradas, né? Isso é importante frisar, né? As sessões da Câmara são, via de regra, públicas, salvo deliberação em contrário tomada por 2/3 dos seus membros, evidentemente, quando ocorrer motivo relevante. E durante o recesso se reúne, pode haver a reunião por convocação extraordinária. Convocada por quem? Isso eu acho que é importante. Isso aí, salvo engano, caiu na última prova, primeira fase. Quem pode convocar extraordinariamente? O prefeito ou a maioria absoluta dos vereadores. Prefeito ou maioria absoluta dos vereadores. É feita por ofício do presidente da Câmara, e durante a sessão extraordinária, a mesma regra da Constituição Federal, a Câmara só pode deliberar sobre aqueles assuntos, sobre aquelas matérias para as quais ela foi convocada, né? Outro aspecto ligado ao Poder Legislativo é o processo legislativo. Quais são as espécies normativas? Isso eu acho que é importante aqui. Palpite pode cair. É muito importante. Quais são as espécies normativas no município de São Paulo? Emendas à lei orgânica, leis, decretos legislativos e resoluções. É mais simples do que a da Constituição Federal. Não tem medida provisória, não tem lei delegada, não tem lei complementar. Mas atenção, só existem leis. Leis, entre aspas, leis. No entanto, as leis no município de São Paulo são aprovadas por quórums diferentes. Então, atentem para isso. É lei, mas a lei, de acordo com o assunto, pode ter um quórum diferente para a sua aprovação. Emenda à lei orgânica. A lei orgânica pode ser emendada. Aqui existe um paralelo, mas com diferença, com a Constituição Federal. 1/3 dos membros da Câmara, parecido com a Constituição Federal. O prefeito, assim como o presidente, mas atenção, a lei orgânica pode ser emendada mediante iniciativa popular. Isso não tem na Constituição Federal expressamente, tem no município. Iniciativa popular assinada por no mínimo 5% dos eleitores do município. Assim como no plano federal, lei orgânica não pode ser emendada na vigência de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção. A proposta é discutida e votada em 2 turnos e aprovada quando obtiver o voto favorável de 2/3. Atenção, é diferente do plano federal, 3/5. Aqui, 2/3 dos membros da Câmara, com intervalo mínimo de 48 horas entre um turno e outro, né? A emenda aprovada é promulgada pela mesa com um número de ordem e a matéria constante de matéria rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso tem um paralelo com as emendas à Constituição. E o quórum de aprovação das leis? Eu vou falar de outros quórums aqui também, evidentemente, mas lembrando, como a gente viu, não existe lei complementar, entre aspas, mas existem leis que são aprovadas por maioria absoluta. E mais, tem leis que são aprovadas por 3/5, mas são todas leis, ok? O quórum de aprovação, portanto, a regra da lei orgânica é maioria absoluta. Desculpe, maioria simples. Maioria simples é a regra, que é o quê? Uma vez presente a maioria absoluta, é o voto de mais da metade dos presentes. O que precisa de 2/3 dos membros? Não é para nenhuma lei, é para emenda à lei orgânica que a gente viu. Emenda à lei orgânica 2/3. E outras deliberações, como rejeição do parecer do Tribunal de Contas, destituição dos membros da mesa e moção de censura a secretários e subprefeitos. Tem uma outra que não está em outro dispositivo da lei orgânica, que é concessão de título de cidadão honorário, cidadão paulistano. O que depende de 3/5 dos membros. Tem lei que depende de 3/5. Atenção, parcelamento, uso e ocupação de solo e plano diretor. Isso depende de 3/5. O que depende de maioria absoluta? Leiam o artigo 40,
Parágrafo 3º, que é grande esse rol. Matéria tributária, Código de Obras, Estatuto de Servidor Público, concessão de direito real de uso, alienação de bens, enfim. Vários assuntos precisam de lei de maioria absoluta para serem aprovados. São leis complementares? Não, são leis, mas tem o mesmo quórum que se utiliza pela Constituição Federal para aprovação de lei complementar, ok? Então, lei é um pouco maior. Tem iniciativa popular no município? Tem. Projetos de emendas à lei orgânica e de lei de interesse do município, será necessária a manifestação de pelo menos 5% do eleitorado, ok? Então, é 5% do eleitorado para a iniciativa popular. Em relação ao Poder Executivo, quem exerce o Poder Executivo em São Paulo? O prefeito, auxiliado pelos secretários municipais e pelos subprefeitos. Não é só secretário municipal, existe também a figura das subprefeituras no município de São Paulo, né? Como é o julgamento do presidente da República, do prefeito e do vice-prefeito, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, nos termos da legislação federal específica. E ele é julgado pela Câmara Municipal nas infrações político-administrativas nos termos da lei. A lei que estabelece os crimes comuns e os de responsabilidade e as infrações político-administrativas. Uma pelo Tribunal de Justiça, outra pela Câmara, ok? Quando é julgado pela Câmara, admitida a denúncia por um vereador, partido político ou qualquer munícipe, a denúncia é lida e é composta uma comissão especial com 7 membros. A comissão emite um parecer em 10 dias e aí a Câmara admite ou não a acusação. Admite a acusação por 3/5 dos membros da Câmara. Uma vez admitido, aí é constituída outra comissão, que é a comissão processante, também com 7 vereadores. E a perda do mandato do prefeito é decidida por pelo menos 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, quórum mais alto do que o da admissão, ok? Se em 90 dias da acusação o julgamento não for concluído, o processo é arquivado. Quais são os auxiliares do prefeito? A gente já viu, secretários municipais e subprefeitos nomeados pelo prefeito, entre cidadãos maiores de 18 anos. Quais são os princípios da administração pública pela lei orgânica? Tem aqueles que estão na Constituição, mas tem outros também, né? Então eu vou ler legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso está na Constituição, no caput do 37, mas também razoabilidade, unidade, indivisibilidade, indisponibilidade do interesse público, descentralização, democratização, participação popular, transparência e valorização dos servidores públicos, ok? Falar um pouco a respeito da Procuradoria-Geral do Município, do que está na lei orgânica sobre Procuradoria-Geral do Município. Ela tem caráter permanente, ela serve para atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, claro, porque na Câmara tem a Procuradoria própria. Exerce representação judicial do município privativamente, inscrição e cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa, processamento dos procedimentos relativos ao patrimônio imóvel do município, sem prejuízo de outras atribuições compatíveis com sua natureza. Haverá, a lei orgânica prevê, lei de organização da Procuradoria-Geral do Município para disciplinar sua competência, os órgãos, etc. Ok? Peguei esses pontos da lei orgânica, queria falar um pouco sobre a lei do processo administrativo no município de São Paulo, lei 14141, 14.141 de 2006. Ela começa, um aspecto que eu vou começar falando, ela distingue processo comum de processo especial. E por que é importante? Porque o processo especial é todo aquele que é disciplinado por normas distintas, por normas próprias. Então, não é aplicável de forma principal essa lei, né? Por exemplo, licenciamento ambiental, licitação, processo disciplinar. Mas, evidentemente, a lei de processo administrativo é aplicada subsidiariamente, ok? E, diferentemente, processo comum, ou seja, todo aquele que não tem uma legislação própria que prevê o seu trâmite, aplica-se a todos eles, aplica-se a lei 14.141. Então, é uma lei que trata dos processos administrativos comuns, né?
Alguns aspectos relevantes: é vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Os órgãos e entidades devem elaborar modelos ou formulários padronizados para os assuntos, para facilitar, enfim, o acesso do munícipe, né? Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, podem ser formulados em um único requerimento, claro, para processar em conjunto. Quando o requerimento for dirigido a órgão incompetente, esse providenciará o seu encaminhamento à autoridade competente, né? Os processos que têm por objetivo a tomada de uma decisão, essa decisão tem que ser consubstanciada num ato administrativo, num despacho decisório, que deve ser claro, preciso e atinente àquela matéria. Lembrando que a fundamentação e a publicidade são requisitos essenciais desse despacho, e a motivação pode ser, pode constar em um ato fora, mas desde que indicado, né? O que se chama motivação aliundi. Quais são os legitimados como interessados no processo administrativo? Pessoas físicas ou jurídicas que iniciem ou nele figurem, aqueles que têm, mesmo sem ter iniciado o processo, têm direitos ou interesses que podem ser afetados pela decisão, e as pessoas, organizações e associações, desde que regularmente constituídas, no tocante a direitos e interesses coletivos ou difusos. Algumas competências, nos termos da Lei 14141, são indelegáveis, como edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos, matéria de competência exclusiva, atribuições recebidas por delegação, salvo se houver autorização expressa de delegação, e funções dos órgãos colegiados. Evidentemente, quando existe a determinação da competência de um órgão colegiado, não é possível a delegação. A lei fala de impedimento e suspensão. É impedido de atuar no processo o servidor ou autoridade que tem interesse pessoal direto ou indireto na matéria, ou que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou com seu cônjuge ou companheiro, né? E quando ocorre suspeição da autoridade ou do servidor, no caso de amizade íntima ou inimizade notória com algum interessado, respectivos cônjuges, companheiros, parentes afins até o terceiro grau. O que a lei fala sobre anulação de atos, né? Ela vai na linha da lei federal, vai na linha da súmula 473, diz que a administração pode, de ofício ou por provocação do interessado, anular os seus atos próprios quando eivados de vícios que os tornem ilegais, né? E aí coloca exceções. A primeira delas é o prazo. A lei, prestem atenção a isso, a lei fala, ultrapassado o prazo de 10 anos, ela não pode mais anular, ou seja, o prazo é de 10 anos de prescrição. Mas atenção, a ADI 6019, ao julgar a lei do Estado de São Paulo, que também prevê 10 anos, entendeu que esse prazo de 10 anos é inconstitucional, que deve valer para o país todo o prazo colocado na legislação federal de 5 anos. Então, por arrastamento, o que se entende é que no município de São Paulo também o prazo é de 5 anos. No entanto, o texto da lei fala em 10 anos. Então, tomem cuidado com, se isso for perguntado, eu acho difícil, mas se perguntarem, como vai estar no enunciado. Se estiver nos termos da lei 14141, aí é 10 anos, apesar de os termos dessa lei serem inconstitucionais. Então, precisa saber o jeito que perguntam, então eu coloco essa observação. Também não pode anular quando for possível a convalidação, né? Convalidação, ou seja, se da irregularidade não resultar qualquer prejuízo e o ato for passível de convalidação, ele deve ser convalidado. Ok? Vamos falar um pouco também a respeito da Lei Municipal 8989 de 79, ou seja, o Estatuto do Servidor Público, né? Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Paulo. É assim que se fala, porque é uma lei anterior à Constituição de 88. Falar um pouco alguns conceitos sobre cargo público. A posse, o que é a posse? A posse é o ato pelo qual a pessoa é investida no cargo público. Qual é o prazo para a posse? Atenção, quem passar no concurso, a posse deve ser em até 15 dias da contagem da publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por mais 15 a juízo da autoridade competente. Tomou posse, tem que começar a trabalhar naquele dia? Não. O exercício é outro conceito, é o desempenho das atribuições do cargo, né? É começar a trabalhar de fato.
que deve ter início até 15 dias contados da data da posse, ok? Ou da publicação do ato, no caso de reintegração. O funcionário que não entrar em exercício no prazo, ele é exonerado do cargo. Então, deu tempo para posse. Isso às vezes a pessoa presta concurso, ela precisa planejar, precisa mudar de cidade e tal. Então, tem esse prazo para posse e o prazo para exercício. A pessoa pode se programar com isso. Remoção é o quê? É o deslocamento do funcionário de uma unidade para outra dentro do mesmo órgão de lotação. Pode ser a pedido ou ex officio. Substituição é aquilo, a substituição remunerada. Nos casos de impedimentos legais ou temporários do ocupante de um cargo isolado, o outro pode realizar essa substituição remunerada. Disponibilidade. O servidor estável pode ser colocado em disponibilidade quando o cargo por ele for extinto por lei. Aí, nesse caso, ele recebe os vencimentos proporcionais. Como que se dá o provimento no cargo, né? Como que se chega ao cargo? Primeiro, por nomeação, que é a forma de provimento originário, né? Pode ser em comissão ou em caráter efetivo, ou seja, decorrente de concurso público. Atenção, a lei orgânica fala da figura da transposição. Eu nem vou ler o conceito, porque é um conceito que burla a regra do concurso público. Então, atenção, a súmula vinculante 43 diz que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, em cargo destinado ao seu provimento, em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente investido. Então, transposição é considerado inconstitucional hoje. Então, cuidado com a figura que está na lei da transposição. Acesso. Acesso é a elevação do funcionário dentro de uma carreira de um cargo de mesma natureza e trabalho de maior responsabilidade e maior complexidade. Ele sobe de cargo dentro da carreira. Transferência é a passagem do funcionário de um para outro cargo na mesma denominação de órgão de lotação diferente, podendo ser a pedido ou ex officio. Reintegração é a volta, é o reingresso do funcionário no servidor público, ao serviço público, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, né? Por exemplo, ele foi demitido num processo administrativo disciplinar e ele consegue na justiça a anulação da decisão, ele é reintegrado. Readmissão é o ato pelo qual um funcionário exonerado reingressa no serviço público sem direito a ressarcimento. Atenção, outro que é inconstitucional, contraria a ideia de concurso público. A gente tem que entender que essa lei é de 1979, ela é feita antes da Constituição de 88, então tem que ser lida com todo esse cuidado. Né? Reversão é o ato pelo qual o funcionário aposentado reingressa ao serviço público a pedido ou ex officio. Pode em que tipo de aposentadoria? Na aposentadoria por invalidez. Se for constatado que o que gerou a aposentadoria por invalidez não subsiste mais, aquele motivo era uma doença que foi curada, por exemplo, o funcionário ele volta por reversão, esse é o termo, e aproveitamento é a volta do funcionário que foi colocado em disponibilidade, como a gente viu, existe a figura da disponibilidade, quando ele volta, essa forma de provimento chama aproveitamento. Então, só para vocês se acostumarem com os termos, é bem possível de cair numa questão de teste, cuidado com aquelas figuras que são inconstitucionais. Quais são as penalidades disciplinares no município de São Paulo? Repreensão, suspensão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. A prescrição para essa pretensão punitiva do poder público disciplinar, 2 anos na falta que sujeite a repreensão ou suspensão, 5 anos para aquelas que ensejam as mais graves, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria, né? Lembrando que se a falta for crime pela lei penal, ela prescreve junto com o crime. Aí é uma regra própria, quando aquela falta, um peculato, por exemplo, né, e que é uma falta administrativa, evidentemente, prescreve junto com o crime. Evidentemente, quando superiores a 5 anos, porque se for inferior, aí vale os 5 anos da lei do estatuto, né? E isso se conta da data em que a autoridade tomou conhecimento da existência da falta e o curso da prescrição se interrompe com a abertura do procedimento administrativo e todo prazo volta a correr normalmente do dia da interrupção. O que pode acontecer em matéria
funcional em matéria disciplinar. Suspensão preventiva. O funcionário pode ser suspenso preventivamente por até 120 dias, desde que o seu afastamento seja necessário para assegurar a averiguação da infração, enfim, e pedir que ele continue reiterando suas práticas irregulares. Então, é uma medida cautelar, né, podemos dizer assim. A suspensão preventiva pode ser aplicada nos seguintes momentos procedimentais. Por exemplo, quando se tratar de sindicância após a oitiva do funcionário, quando se tratar de procedimento de investigação da ouvidoria do município após a oitiva do funcionário a ser suspenso e quando for procedimento disciplinar de pretensão punitiva após a citação do indiciado. Vamos aos procedimentos, do mais simples para o mais complexo. O procedimento sumário é o mais simples, ele é instaurado nos casos em que não comportar demissão, né? Ou seja, quando for repreensão e suspensão até 5 dias. No processo sumário, após a instrução, é dada vista ao funcionário para apresentar a defesa e depois tem a decisão. Ou seja, um processo extremamente célere, porque é para uma penalidade mais branda. Sindicância, atenção, sindicância é a peça preliminar e informativa, ela tem o caráter de informação. É promovida quando os fatos não estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos de autoria. A sindicância, portanto, não comporta o contraditório, ela tem caráter inquisitório, tem caráter sigiloso, devendo ser ouvidos todos os envolvidos. O relatório da sindicância vai conter a descrição articulada do fato e propor o que se pretende, né? Diante do que se apurou, recomendando o arquivamento, se for o caso, ou a abertura do inquérito administrativo. Esse sim vai ser o processo administrativo disciplinar do município de São Paulo. Inquérito administrativo é o nome dele. E nesse caso deve apontar os dispositivos legais infringidos e a autoria apurada. A sindicância tem que ser concluída em 30 dias, podendo ser prorrogado desde que de forma justificada. Aí nós vamos para o inquérito administrativo. Esse é o mais complexo de todos, porque ele pode, de fato, aplicar a pena disciplinar. Então, necessita o contraditório e ampla defesa. Né? É instaurado, a determinação de instauração compete ao prefeito, que pode delegar essas atribuições. O inquérito é conduzido por uma comissão processante, quem conduz, né, uma comissão processante sempre presidida por um procurador municipal. Tem um departamento próprio da PGM, procede. O inquérito administrativo é iniciado no prazo de 5 dias e deve ser concluído em 180 dias, né? Claro que pode ser prorrogado mediante justificação, isso é uma regra quase que está sempre presente. Recebidos os autos, a comissão promove o indiciamento do funcionário e tem que apontar o dispositivo legal infringido. Claro, ele tem que saber do que se defende. O indiciado é citado para participar e se defender. Nenhum funcionário, pela lei orgânica do município de São Paulo, fica sem assistência de defensor habilitado, embora haja súmula dizendo que é possível. A lei orgânica diz que ele deve ser assistido, então se ele não constituir advogado, é dado um defensor que é um procurador do município. O indiciado pode estar presente em todos os atos do processo e intervir por seu defensor, em todas as provas, diligências, né? Enfim, encerrada a instrução, é dada a vista ao defensor para apresentar as razões de defesa, né? Alegações finais. Produzida a defesa, a comissão apresenta o relatório em 5 dias e o relatório da comissão é apreciado pela autoridade, ok? Recebido o processo com o relatório, a autoridade competente profere a decisão em despacho fundamentado, ok? Ou converte o julgamento em diligência se achar que é o caso, ok? Por último, com pressa, que eu não queria que esse vídeo passasse de meia hora, mas talvez passe um pouquinho. O decreto 62100, ou seja, aquele que regulamenta licitações e contratos no município de São Paulo. Então, ele regulamenta a Lei Federal 14133. Ele foi alterado por um decreto de final de maio de 23. Então, o novo regime de licitações que já valia para o município de São Paulo desde fevereiro, foi prorrogada a possibilidade de opção de um regime ou de outro, acompanhando-se o que foi feito com a medida provisória que modificou a lei federal. Então, pode, até o dia 29 de dezembro, conviver os dois
regimes jurídicos, né? Cabe à autoridade do órgão, né, secretaria municipal, secretário municipal, o órgão autônomo, decidir se vai optar pelo regime da 866 ou pelo regime da Lei 9. Então, atenção que a gente já estava estudando e que tinha em mente que desde fevereiro se usava o regime novo, foi prorrogado e pode usar os dois, ok? Atualmente, foi um decreto aí do final de maio, né? Eu peço atenção especial nesse decreto às competências do agente do agente de contratação, né? O artigo 3º coloca toda essa competência, que é a figura que conduz, né, a licitação, como que ele é selecionado, né? Ele é selecionado preferencialmente entre servidores efetivos ou empregados públicos. Cuidado com quem está estudando a lei federal. A lei federal fala que ele deve ser servidor efetivo ou empregado público permanente. A regulamentação municipal falou preferencialmente, então só coloca essa questão. Existe uma disciplina um pouco diferente no município de São Paulo, né? E eu peço especial atenção às competências, né? Quem tem competência em matéria de licitação no que se refere às secretarias por esse decreto? A Procuradoria-Geral do município, eu acho que é importante, concurso da PGM, né? Ele disciplina modelos de minutas de edital e padronização de contratos e disciplina quais são as hipóteses de dispensa da análise jurídica por parte da PGM, quando se usar esses modelos, evidentemente. Já tem até uma portaria, portaria 12, que diz alguns casos em que não se passa mais por análise da PGM. A Secretaria de Infraestrutura Municipal e Obras tem competência em matéria de obras, padronizações técnicas, etc. Tem lá. A das subprefeituras de padronização de serviços de zeladoria, urbana e afins. Agora, a secretaria que tem mais competências, são muitas competências esparsas ao longo do texto da lei, é a Secretaria Municipal de Gestão. Seja de padronização de termos de referência, de centralização de compras, capacitar pregoeiros, de coordenar e estabelecer referências para a elaboração dos planos de contratação anuais, disciplinar o regime eletrônico de licitação, enfim, é muita competência, né? Então aprendam, nós temos aí uma secretaria que em matéria de licitação tem bastante poder, que é a Secretaria Municipal de Gestão. Eu planejava uma dica de meia hora, passou um pouquinho, mas quase nada. Então, espero que tenha ajudado um pouco essas lembranças, essas dicas, enfim, de última hora, que eu chamo de memória de curto prazo. É aquilo que a gente assiste agora, acerta no domingo e esquece na segunda. Por isso que é importante revisar. Muita coisa que a gente estuda fica na matéria de curto prazo. A revisão serve para jogar para memória de longo prazo. Então eu agradeço bastante a atenção de vocês, desejo muito boa sorte, muita tranquilidade na prova no domingo, desejo sucesso de todos e agradeço bastante ao professor Léo pelo convite. Um grande abraço a todos, boa sorte, até mais.